Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe, vamos falar de tênis. Taylor Fritz acaba com a sequência de vitórias de Valentin Vacherot e avança a segunda rodada da ATP 500 de Basel num jogo duríssimo, hein? Oh, como teve que jogar o Fritz, hein? Que nível de tênis está jogando o Valentin Vacherot, né? Quem acha que ele ia só aprontar dele em Xangai, ia dar de golfinho, né? Vai lá em cima, faz uma graça e depois não aparece mais, né? Que o golfinho é isso, né? Ele dá aquele pulinho e depois mergulha, né? E o Vacherot podia ser um tenista golfinho, mas olha, jogando esse nível de tênis, não duvido ele ir pro top 20 daqui a pouco. Até porque com 1.000 pontos até o torneio de Xangai ano passado, ele tem uma base bem interessante para conseguir ganhar posições mais rapidamente, né? E olha, nível de tênis do cara é impressionante, saca muito bem, backhand e forehand muito bom, a mobilidade dele é impressionante para a altura, para o porte físico dele, ele é um cara que tem um porte físico corpulento, etc. E mesmo assim, gente, é impressionante como ele sustentou em alto nível as pancadarias de fundo de quadra contra o Taylor Fritz. A gente não tá falando dele estar sustentando pancada de fundo de quadra contra o Rinderknech, né? Apesar de já ter feito isso contra o Roger Rune, contra o Talon Griekspoor, já era um sinal muito promissor para ele. A gente tá falando dele sustentar pancada de fundo de quadra contra o número 4 do mundo, né? O Taylor Fritz, um cara que já foi finalista de Grand Slam em quadradura. E esse território, a quadradura indoor, é o território que a gente sabe o Fritz se sente mais confortável e ele joga muito bem nesse tipo de superfície. E olha, foi difícil pro Fritz, né? Porque ele tentou ser agressivo, tentou conduzir os pontos, mas a questão é que ele não conseguiu ditar o ritmo como ele gostaria, porque o Vacherot tinha respostas, defendia super bem, sustentava uma intensidade alta, conseguia manter um nível de pancadaria no fundo de quadra, impressionante, assim, impressionante o que o Vacherot fez. O que ele fez contra o Fritz, eu fico perguntando, será que o Humbert vai fazer amanhã? Que amanhã vai ter o Fritz contra o Hugo Humbert. Será que o Hugo Humbert sustenta pancadaria com o Fritz? Talento ele tem, ok? Mas a questão é, ele tem a consistência, ele tem a cabeça para sustentar isso contra o Fritz, porque o Vacherot fez isso muito bem, e é um cara que saca bem, ele voleia bem. Quanto tempo demorou pro Fritz quebrar o saco do Vacherot? A quebra só veio lá no meio do terceiro set, e ele ainda foi quebrado logo em sequência, aí também vacilou o Fritz, né? E aí depois no finalzinho ali, na hora que o Vacherot sacava para forçar o tie-break, o Fritz foi muito bem, continuou mandando pressão, e aí conseguiu essa vitória. E para mim tem muito mérito do Vacherot que esse jogo tenha sido tão e tão difícil, porque ele sustentou o alto nível de tênis do início ao fim, ele sacou muito bem, jogou super bem no fundo de quadra, foi agressivo quando teve oportunidade, não hesitou uma vez antes de ir pro ataque, tá mantendo a postura que deu a ele o título em Xangai. E eu vou falar uma coisa aqui, gente, ninguém é campeão de um Masters 1000 à toa, sem ter nenhum pingo de talento, isso não existe. Se o cara ganha um Masters 1000, é porque teto de produção o cara tem muito alto, é que ele tem capacidade para estar jogando mais em cima do ranking. A questão é se ele tem regularidade e consistência. Esse é o ponto crítico pra gente falar do Valentin Vacherot antes da gente cravar aqui. Daqui a uma semana em Paris ele também vai estar brigando pelo título. Eu acho complicado, mas assim, eu não duvido dele sair com uma vitória ou outra, porque esse nível dele é impressionante. E o Fritz a gente tem que parar para pensar, né? Um cara que há pouco tempo atrás aí tava, tipo assim, só sendo eliminado. Olha só, não, ele foi eliminado pelo Perricá, ok, ali em Xangai, mas ainda assim é um tenista perigoso, né? Os caras para ganhar do Fritz, ele perdeu pro Djokovic no US Open, ele perdeu pro Shelton lá em Toronto, entende? Tudo bem, o Terence Atmani ganhou dele em Cincinnati, mas a gente viu que o Atmani tava jogando, né? E assim, perdeu pro Alcaraz em Tóquio na final, então assim, não é fácil ganhar do Taylor Fritz, até que quem tá tendo que parar ele é a primeira prateleira do tênis, né? Assim, não é à toa, não é fácil ganhar do Fritz, que o Zverev não acha jeito nenhum. E o Vacherot hoje chegou mais próximo de ganhar do Fritz do que o Zverev, talvez, nos últimos 5 confrontos que teve contra ele. Então, fantástica atuação do Valentin Vacherot, mas deu Taylor Fritz, o americano mostrando aí que ele não é um top 5 à toa, né? Tipo, ele faz jus ao ranking que ele tem, uma bela partida do Taylor Fritz no final, e assim, é um cara que cresceu de nível na hora que precisou, e ele teve um momento ali de instabilidade preocupante, porque quase que ele foi quebrado e o Vacherot sacou pro jogo no 4-4, mas na hora que precisou ele tirou um grande saque e depois tirou grandes winners de forehand para conseguir confirmar o saque, e depois no final ali ele recuperou seu momento, recuperou o que ele precisava fazer e venceu o Valentin Vacherot por 2 sets a 1, 4-6, 7-6, 7-5, grande vitória do Fritz, que na segunda rodada
um jogo interessante contra o Gumbé. As devoluções do Umbé podem ser um problema pro Fritz, né? A maneira do Umbé de jogar muito mais rápida, dando menos ritmo, a maneira também de às vezes subir pra rede pode ser um problema pro Fritz, mas a verdade é que o favoritismo com justiça é do americano e vamos ver o que acontece. Vamos ver se o desgaste físico de hoje não atrapalha o Fritz para amanhã. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.